Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Há somente uma atitude que um crente deve ter em relação ao medo, e esta é: eu não terei medo. Ok, você pode dizer isso, diga: eu não terei medo. Ok, vamos repetir mais uma vez, você vai falar realmente com vontade. Você ainda não conseguiu, vamos de novo. Eu não terei medo. Ok. Nós temos que entender que o medo, em primeiro lugar, é um espírito demoníaco, não é de Deus. E eu acho que é a ferramenta favorita do inimigo em sua caixa de ferramentas, cujo único objetivo é impedir que façamos progresso, que vamos em frente. O medo foi criado para detê-lo em seus caminhos ou para levá-lo de volta para onde você veio. Em vez de você prosseguir e se tornar tudo o que Deus quer que você seja. Eu tenho certeza de que você pode se lembrar de momentos em sua vida em que você parou por algum tipo de medo. Agora, eu quero dizer desde o início que nós fomos libertos do medo. Escrituras e mais escrituras e mais escrituras na Bíblia diz que nós fomos libertos do medo. Mas ser liberto de algo agora, ouça o que eu vou dizer a você. Você ser liberto de alguma coisa não significa o desaparecimento disso. Eu quero que você pense nisso. Veja, ser liberto de alguma coisa não significa necessariamente o desaparecimento disso. Em outras palavras, eu acho que eu também poderia simplesmente dizer-lhe que, de vez em quando em sua vida, você sempre vai ter o medo vindo contra você. Sinto muito, mas é a verdade. Eu creio que estamos livres de preocupações, mas isso não significa que a preocupação nunca se apresentará e nos deixará tentados a nos preocupar. Mas só porque a preocupação tenta me fazer uma visita não significa que eu tenha que deixá-la entrar e convidá-la a ficar o dia todo. Certo? E assim, eu não sei, mas foi apenas uma coisa que Deus me deu algumas semanas atrás, e eu venho dizendo isso na minha conferência porque eu acho que é muito importante. Nós pensamos que ser liberto de alguma coisa significa que nunca vamos lidar com isso novamente. E realmente não significa isso. Significa apenas que agora você aprendeu a reconhecê-lo e você sabe que tem autoridade sobre ele, e assim então você tem a opção de deixar que ele o controle ou controlá-lo. Eu realmente fui liberta dos efeitos daquilo que o meu pai causou a mim, abusando sexualmente de mim durante todos aqueles anos da minha infância. Eu fui liberta disso, mas isso não significa que nunca mais eu terei de enfrentar todos aqueles efeitos que tentam visitar-me de tempos em tempos, mesmo após todos esses anos. Sabe, se fôssemos tão determinados quanto o diabo é. Vamos lá. Sim, eu disse o diabo. Se nós simplesmente fôssemos tão determinados quanto o diabo é, sabe, alguns cristãos, quando você diz o diabo, eles ficam... Ih. Mas eu vou te adiantar, nós vamos falar sobre ele um pouco neste fim de semana, sabe? Porque uma das piores condições em que podemos estar é não saber que ele está vivo e bem no planeta Terra. E que ele é, na verdade, realmente a fonte de todos os nossos problemas. Amém? Eu não terei medo. Até você tomar essa decisão, é bem provável que Deus tem muita coisa para você que foi roubada pelo medo. A palavra medo significa fugir ou correr de alguma coisa. Então, quando Deus diz na Bíblia não tenha medo, Ele não está nos dizendo para não sentir medo. Ele está dizendo, quando sentir medo, não fuja. Quando você sentir medo, enfrente-o. E tenha essa atitude: eu não vou viver com medo. Alguém aqui entre vocês já descobriu que o inimigo fará com você o que quer que você tolere? Eu disse que ele fará com você aquilo que você tolerar. E alguns de vocês só precisam de um fogo do Espírito Santo aqui na barriga.
O que eu quero dizer com isso é bem no fundo do seu ser, você estar determinado. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida abençoada e eu vou ter uma vida abençoada. Se alguém pode ser abençoado, então eu posso ser abençoado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Eu não terei medo. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser o nosso inimigo, se Deus está do nosso lado? Eu quero só dispor de algum tempo, eu tenho algumas escrituras que quero que você veja. Em vez de apenas passar por isso, eu quero que você pense nisso. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então é aí que está a diferença. Realmente, quem será contra nós? Porque Deus, Ele, certamente é maior do que qualquer coisa ou qualquer um que possa vir contra nós. E você sabe, eu acho que quando nós temos problemas, acreditamos que Deus é por outras pessoas, mas será que acreditamos que Ele é por nós? Você tem certeza hoje que Deus é por você? Veja, uma pessoa aqui, ó. Você tem certeza que Deus é por você? Veja. Agora, tenho certeza que alguns de vocês pensam, bem, eu não tenho sido muito bom ultimamente. Bem, sabe, Ele não é por você porque você é bonzinho. Ele é por você porque Ele é bom. E porque Ele conhece a condição humana e Ele nos enviou um Salvador. E a propósito, Ele sabe que estamos crescendo, que não estamos onde precisávamos estar, mas graças a Deus não estamos onde estávamos. Pelo menos se você estiver aqui, é provável que você faça algum progresso hoje. Então parabéns, você apareceu. Agora Deus pode fazer algo. Então que tal se todos disséssemos, Deus é por mim? Salmo 118, verso 6. O Senhor está ao meu lado. Eu não vou temer. Eu posso sentir medo, mas não vou me entregar a Ele. Agora, é impossível viver sem medo se você não sabe que Deus ama você. Então eu vou fingir que você não conhece nada da Bíblia e que todas as pessoas que assistem pela TV não sabem nada sobre a Bíblia e eu vou ensinar-lhes coisas que talvez sejam básicas e fundamentais, mas é surpreendente para mim o tempo todo descobrir quantas pessoas nunca tiveram ninguém olhando para elas bem nos olhos e dizendo, Deus ama você incondicionalmente. Na verdade, estou prestes a dizer algo chocante. Deus nunca amará você mais do que Ele ama agora, nesse momento. Veja, isso é um pouco curioso. Sim, eu entendi por que você está assim. E aqui está o que as pessoas pensam quando eu digo isso. Eu recebo a mesma reação. Aqui está o que as pessoas pensam. Bem, certamente, quando eu melhorar... Veja, nós pensamos que podemos ganhar o amor de Deus se nós nos comportarmos um pouco melhor. Mas a verdade é que, entenda isso, Deus não está à venda. Vamos, eu disse, Deus não está à venda. Você só pode recebê-lo pela fé, você não pode comprá-lo com as suas boas obras. Então, nós não fazemos boas obras para que Deus ame a nós. Nós nos esforçamos para fazer coisas boas porque Ele nos ama. E quanto mais rápido e mais cedo você realmente acreditar no seu coração que Deus ama tanto você quanto você poderia ser amado durante toda a sua vida, mais saberá que o amor incondicional vai dar a você coragem de enfrentar o medo e viver a vida que Deus quer que você viva. 1 João 4, verso 16, é uma escritura que mudou a minha vida totalmente. Diz assim, conhecemos, entendemos, reconhecemos, e nós estamos conscientes, pela observação e pela experiência, e confiamos, concordamos, nos apoiamos e cremos no amor que Deus tem por nós. Agora, são muitas as palavras aqui na amplificada, mas
Vamos dar uma olhada nessas palavras, é o que torna isso significativo. Nós conhecemos. O que significa conhecer o amor de Deus? Significa que, antes de tudo, você reconhece quando Deus está trabalhando em sua vida. Deixa eu te dizer, Deus está fazendo tanto por nós o tempo inteiro e na maioria das vezes nós não sabemos que é Deus, pensamos que é como circunstâncias ou coincidência ou nossa sorte ou sabe lá o quê. E eu não gosto quando as pessoas dizem, bem sabe, eu sou sortudo ou você é sortuda, sabe? Não vejo esta palavra na Bíblia, sabe? Não é uma palavra pecaminosa, mas eu preferia dizer assim, nós somos abençoados, Deus está nos abençoando, do que dizer, somos sortudos, como se tipo, isso aconteceu conosco e quem sabe quem será o próximo sortudo, quem será, hein? Quem será? Amém? Nós reconhecemos, somos conscientes pela observação e pela experiência e confiamos e concordamos, nos apoiamos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e todo aquele que habita e permanece no amor, habita e permanece em Deus e Deus habita e permanece continuamente nele. Então, eu acredito que Deus me ama. Não necessariamente porque eu seja amável o tempo inteiro, porque honestamente eu sei que eu não sou amável o tempo todo, mas, sou melhor do que eu costumava ser. E espero que o ano que vem eu seja melhor do que eu sou no momento agora. E veja, Deus vê o fim das coisas desde o início delas. Vamos lá. Ele não vê somente onde você está agora, ele vê onde você vai terminar. Enquanto continua andando com ele e o trata de acordo. O perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4, verso 18. No amor não existe medo. Quanto medo você ainda tem em sua vida? O medo do homem, o medo da falta, o medo do abandono, o medo da solidão. Falaremos muito disso hoje ainda. Quanto medo você ainda tem em sua vida? Por mais que seja, é porque em você, em mim ou em qualquer outra pessoa está faltando o conhecimento sobre o amor de Deus. Você pode crer que Deus ama você, mas talvez precise crer cada vez mais e mais e mais forte e mais forte. Amém? Você deve praticar, vá olhar no espelho e diga, Deus te ama. Deus ama você. Você é horrível e Deus ama você. Vamos, você já puxou a bochecha de um dos seus filhos pequenos e disse, seu levadinho, mamãe ama você demais. Bem, amém? E sabe, eu tenho 2 bisnetos, imagine isso, 2 bisnetos. Então, e um deles é a Gabriela, e cara, nossa, ela é tão fofa, ela tem esses cachinhos, sabe, elásticos, e ela só tem 9 meses de idade, então eu a vi esta manhã, quero dizer, você sabe como você pode fazer alguma coisa com essa coisinha, não ser amar e abraçar e beijar e sabe, você fica repetindo, você é tão fofa, você guti. Quero dizer, uma criança pode transformar um adulto em um bobo alegre, você fica guti. E então David estava se comportando desse jeito. E veja, nós somos filhos de Deus. Você está acordado nesta manhã? Nós somos filhos de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. O medo é lançado fora ao saber que Deus nos ama. Ele expulsa todos os vestígios de terror. Agora, há coisas na vida das quais poderíamos facilmente ter medo. Em Marcos capítulo 4, começando no versículo 35, indo até o capítulo 5, versículo 1, está dizendo assim, naquele dia, ao anoitecer, ele disse, agora nós vamos passar para o outro lado. Agora, realmente, quando Jesus diz, vamos passar para o outro lado, realmente deveria ser o fim disso. Nós devemos simplesmente dizer, bem, caso encerrado, eu vou acabar do outro lado. E você sabe o que eu quero dizer quando digo vamos para o outro lado? Quando você vê uma promessa na palavra de Deus, quando você sente que Deus falou alguma coisa para você, quando Deus diz para você, eu restaurarei sua vida se você confiar em mim, ou sabe, isso acontecerá se você colocar a sua confiança em mim. Agora, não significa que num piscar de olhos, tudo vai acontecer. Você pode esperar passar por algumas coisas.
Porque desse lado para esse lado, qualquer que seja a distância, só Deus sabe, sempre vai haver grandes e inesperadas tempestades. E essa tempestade, diz, era de proporções de um furacão. Alguém está tendo tempestade de proporções de um furacão acontecendo na sua vida, no momento? Bem sabe, a fé, ela não é para os tempos em que tudo está indo exatamente da maneira que nós queremos que esteja. A fé é para o momento em que nada faz sentido e está tudo difícil e estamos agarrados a Deus com toda a nossa força. E acredite ou não, e não me mate quando eu disser isso, mas tempos difíceis são realmente bons para nós. Quero dizer, eles realmente são, porque, sabe, há coisas que o inimigo faz para tentar nos machucar, mas Deus as usa para o nosso bem. E o que é tão maravilhoso é que Ele as usa para nos fortalecer para a próxima vez que o inimigo vier contra nós. Marcos 4:35, naquele dia ao anoitecer ele disse, nós vamos atravessar para o outro lado. E deixando a multidão, levaram-no com eles, assim como estava no barco no qual ele estava sentado, e os outros barcos o acompanhavam. E surgiu uma furiosa tempestade de ventos de proporções de furacão, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Agora, nem todas as tempestades estão na previsão. Às vezes a garota do tempo comete um erro. Mas ele estava na popa do barco dormindo sobre um travesseiro. Não é irritante quando você tem um problema e parece que Deus está dormindo no travesseiro? E então eles o acordaram e disseram, mestre, será que você não se importa que nós pereçamos? Quer saber? Nem mesmo esses discípulos tinham a certeza do seu amor. Você não se importa? Posso te dizer uma coisa? Você ter um problema não é sinal de que Deus não se importa com você. Vamos, alguém precisa ouvir isso aqui. Você ter um problema não significa que Deus não ame você. Não significa que Deus não veja você. Não significa que Ele não se preocupa com você. Ele quer ajudar você em sua hora de necessidade e problemas. Amém? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, afundou para descansar, como se estivesse exausto por suas batidas, e houve de imediato uma grande calma e uma perfeita paz. Perfeita paz. Ele lhes disse, por que vocês são tímidos e medrosos? Vocês ainda não têm fé, e vocês não confiam firmemente em mim. E eles ficaram cheios de grande admiração e temeram grandemente e disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E olhe para o capítulo 5, versículo 1, e eles atravessaram para o outro lado. Eu amo isso. Jesus disse, nós vamos atravessar para o outro lado. E eles atravessaram para o outro lado. A quem você está dando acesso à sua vida? Jó disse, o que eu temia veio sobre mim. Nós damos ao inimigo acesso à nossa vida através do medo. E nós damos acesso a Deus à nossa vida através da fé. Nós não temos que ter medo de coisa alguma. Deus vai cuidar de nós. Seja qual for o seu futuro, mesmo as coisas que você não conhece, Deus, Ele vai cuidar de você. Vamos lá, eu disse, Deus vai cuidar de você. Ponha na sua cabeça, Deus sempre vai cuidar de você. Eu sinto que tem pessoas assistindo pela TV e você está preso a uma cama de hospital assistindo a esse programa. Eu digo, o medo acabou de agarrar você e está prestes a sufocar você. E eu estou aqui para te dizer, Deus, Ele vai cuidar de você. Eu não sei como vai se desenrolar. Eu não sei como isso vai funcionar. Eu não digo que isso significa que você vai sair do hospital amanhã. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas Deus, Ele vai cuidar de você. Quer seja uma visita curta ou uma visita longa, Deus cuidará de você. Amém? Isso é tudo o que precisamos saber. Deus vai cuidar de nós. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Você sabia que o medo coloca fé naquilo que o inimigo diz para nós? Oh, vai ser muito difícil, viu? Cara, isso vai ser ruim demais para você.
Veja, isso não é justo com você. Bem, você trabalhou duro durante o ano todo e agora essa é a sua recompensa? Quer saber? Deus é a nossa recompensa. Alguém em casa assistindo pela TV? Deus é a nossa recompensa. Amém? Bem, nós damos a Deus acesso à nossa vida colocando a nossa confiança nele. Quando você coloca a sua confiança em Deus, então se abre uma porta para ele entrar e ajudá-lo. E nós temos 3 escrituras e eu quero que nós a olhemos, eu quero que nós as vejamos agora. Salmos 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo impenetrável. Nele o meu coração confia, inclina-se e apoia-se com confiança e dele eu recebo ajuda. Portanto, meu coração o quê? Exulta de alegria e com o meu cântico eu louvarei a ele. Salmo 37, 40. E o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque eles confiam, se apoiam, se refugiam nele. Salmo 86, 2. Eu escrevi entre parênteses, esse é muito bom. Preserva minha vida, pois eu sou fiel e dedicado. Davi disse isso. Ó meu Deus, salve o seu servo, pois eu confio em ti, me inclinando e crendo em ti, dedicando totalmente, olhando para ti, sem nenhum medo ou dúvida. Sabe, eu não sei se você notou esse Davi, mas ele teve uma ousadia. Sabe, ele vai a Deus quando está com problemas e diz agora, eu sou fiel e dedicado a ti. Ajuda-me. Ele chamou a si mesmo, eu sou o seu ungido. E eu creio que você vai libertar-me. E no Salmos 26, 1 ele disse, eu tenho andado com integridade. Eu tenho, sabe, às vezes nós temos essa falsa humildade, é tipo assim, oh Deus, eu não passo de um verme e eu não mereço a sua ajuda. E sabe, Senhor, se você me ajudar mais uma vez, nunca vou pedir a você qualquer coisa novamente. Oh, para com isso. Nós pedimos algo a Deus cada vez que respiramos, amém? Então, sabe, por que não dizer, sabe, e não com um espírito altivo, mas Deus, eu amo você, e eu tenho servido a você, e eu realmente espero que você cuide de mim. Agora, sabe, eu sei que não significa necessariamente que eu sempre vou conseguir tudo do jeito que eu quiser, mas o que quer que aconteça, Deus, isso vai cooperar para o meu bem, quando tudo isso terminar. Alguém aqui pode se alegrar? Bem, o medo não vem de Deus. Ele verdadeiramente é nosso inimigo. Mas saber que Deus ama você incondicionalmente dará coragem para enfrentar o medo e viver em vitória. Lembre-se de que ele disse, eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Então você nunca terá que precisar fazer coisa alguma sozinho.